Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Este sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, já na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Versículo 11: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Vamos orar? Pai, temos lido a tua palavra, Senhor, e ela sempre traz para nós, meu Deus querido, um bom conselho, uma boa orientação. Ela sempre traz para nós, ó Pai querido, uma edificação espiritual. Ela sempre traz para nós alento e conforto para a nossa alma. E eu tenho certeza que nesta noite não será diferente, Senhor. Guia-nos pela tua palavra, tanto nós que estamos aqui reunidos, meu Deus, na igreja, como aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ou que vão depois ver este vídeo, Senhor, para a sua edificação. Eu te peço que, em nome de Jesus, Senhor, fala, Senhor querido, conosco, porque o salmista Davi expressou dizendo que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Precisamos dela para nos guiarmos na verdade, Senhor, e para não nos desviarmos dos teus estatutos e do melhor caminho que o Senhor sempre tem para nós. Por isso, nesta noite eu oro, agradecido pela oportunidade de falar a tua palavra e pela vida dos teus filhos, Senhor, que vão receber a mensagem do teu coração para o coração deles. É o que eu te peço nesta noite e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar para os irmãos nesta noite em cima do seguinte tema: como agir nos momentos cruciais da vida. E o que seriam momentos cruciais? Eu costumo dizer que na vida nós temos oportunidades que elas são únicas. Elas passam uma vez. A gente tem um ditado, quando você vai às vezes trocar uma peça do carro, e quando a peça é um pouco antiga, os mecânicos costumam dizer: olha rapaz, essa peça aí é mosca branca.
Ou seja, é quase impossível de encontrar. E na nossa vida nós temos alguns momentos que são assim, são momentos cruciais, são oportunidades únicas. Você abraçou, bênção. Você perdeu, dificilmente você vai ter outra. E são momentos também decisivos, porque são situações em que irão influenciar profundamente as nossas vidas. Aquela decisão, aquela escolha que a gente fizer, ela vai afetar positivamente ou negativamente a nossa vida, por muitos anos. Às vezes, em alguns casos, como a Bíblia diz, isso vai reverberar até na eternidade. Porque a Bíblia diz assim, o que o homem plantar, isso ele vai o quê? Colher. E a Bíblia fala que aquele que planta na carne, da carne vai colher a destruição. Mas o que planta no Espírito, do Espírito ele vai colher o quê? Vida eterna. Então são decisões que a gente toma que pode afetar a nossa vida presente, nossa vida futura e ainda a nossa vida eterna. Isso é aquilo que nós chamamos de momentos cruciais. E quando nós falamos dessas situações que irão influenciar profundamente a nossa vida, nós estamos falando de circunstâncias onde a nossa atitude transformará radicalmente o nosso futuro, e não só o nosso futuro, mas o futuro também das pessoas que nós amamos. Porque geralmente é assim, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes, raramente elas afetam só a gente. Elas sempre salpicam em alguém, seja para o bem ou seja para o mal. O quadro que nós acabamos de ler aqui do livro do profeta Neemias, ele fala justamente sobre isso. Neemias foi um homem muito usado por Deus no período do pós-cativeiro. Israel tinha passado 70 anos no cativeiro da Babilônia por causa da idolatria. E também durante 490 anos, eles não têm respeitado o ano sabático. O que era o ano sabático? Deus fez uma promessa para Israel. Deus disse assim, olha, durante 6 anos, quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão plantar. Só que no 7º ano, é ano para a terra descansar. Não é para vocês pegar numa enxada, pegar numa pá, pegar numa semente, porque os 6 anos que vocês plantaram, eu, o Senhor, vou abençoar vocês de forma tão grande, que no 6º ano vocês vão ter tanta providência em vossos celeiros, que no 7º ano vocês não vão precisar colocar a mão na terra. Esse 7º ano é para a terra descansar, e nesse 7º ano é para vocês se dedicarem mais a mim. Israel, irmão, ficou na terra durante 490 anos. E segundo a Bíblia, e segundo os estudiosos da Bíblia, Israel não cumpriu literalmente um ano sabático. Então, depois de 490 anos na terra, o que Deus fez? Por causa da idolatria e por causa de desrespeitar o ano sabático, Deus levou Israel. Na verdade, já não era mais nem Israel, era só 2 tribos, porque 10 tribos, 100 anos antes, já tinham ido para o cativeiro. Essas 2 tribos foram para o cativeiro, mas Deus disse, eles vão ficar 70 anos, que são 70 anos que vocês não deixaram a terra descansar. Depois disso vocês voltam. Cumprindo-se o período, irmãos, o povo começou a voltar, conforme a profecia do profeta Jeremias. Só que tem um porém. Quando eles chegaram em Jerusalém, Jerusalém não era nada do que eles tinham deixado. A cidade tinha sido destruída, queimada, o templo tinha sido destruído, os muros tinham sido destruídos, e a cidade estava numa verdadeira miséria. Então, que quadro que nós temos aqui? Quando nós lemos esse texto, nós vemos um homem chamado Anani, que era um dos conterrâneos, da mesma terra de Neemias, que foi até a Pérsia, onde estava Neemias como copeiro. E ele interrogou ele, querendo saber o que tinha acontecido lá, como estava a terra depois de tanto tempo. E o quadro que ele traçou foi um quadro muito caótico. Ele disse assim, os restantes que ficaram no cativeiro, já na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, ele mostrou um quadro muito triste para Neemias. Só que o interessante, irmãos, que Deus não faz nada sem propósito. O rei Artaxerxes era o rei mundial nessa época, ele era o imperador. E Deus colocou Neemias, um judeu, como uma das pessoas de maior confiança do rei.
ele colocou Neemias do lado do rei Artaxerxes, para que ele pudesse intervir na situação de Israel. Mas para ele agir, ele precisava de um intermediário. E esse intermediário quem era? O copeiro Neemias. O copeiro era uma pessoa que provava a bebida e a comida do rei, para que o rei não fosse envenenado. Naquela época era muito comum haver os golpes de estado. E nesses golpes, o que eles faziam? Eles costumavam envenenar a bebida ou a comida do rei. Então o copeiro ele supervisionava todo o processo, desde a colheita do mantimento, desde o preparo do mantimento, até aquilo ser colocado na mesa do rei. Então havia uma preocupação de Neemias em não deixar o rei ser envenenado. Por isso ele era um dos homens da maior confiança do rei. E diz a palavra de Deus que quando ele ouviu tudo isso aqui, o texto fala que ele ficou muito triste. E a partir daqui eu quero extrair algumas lições para a nossa vida. Porque Neemias estava no local certo, com uma oportunidade diante dele, só que ele precisava usar dessa oportunidade com sabedoria. Porque era um momento o quê? Crucial. Uma palavra errada na frente de um rei naquela época, o homem poderia perder a vida. Uma palavra errada, a situação que estava ruim poderia piorar. E vamos trazer isso para a nossa realidade. Na nossa vida não é diferente, irmãos. Existem momentos na nossa vida que uma palavra pode resolver todos os problemas, mas uma palavra nossa também pode colocar tudo a perder. Então a gente precisa cada vez mais repensar as nossas decisões, as nossas atitudes, baseado na palavra de Deus. Porque Deus sempre trará para nós um conselho certo, para a hora certa, para o momento certo. Mas para isso nós precisamos o quê? Conhecer as Escrituras. A palavra de Jesus para os grandes sacerdotes e escribas da sua época foi: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Em outro texto bíblico ele disse assim: examinais as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus ele foi um homem apegado à palavra. Ele orientou o povo a ser apegado à palavra, e o ministério dele foi um ministério educativo nas Escrituras Sagradas, porque ele sabia que a palavra é um guia eficaz para a nossa vida, para cada momento da nossa história. Então a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que o que nós devemos fazer em momentos cruciais da vida? Primeiro, nós devemos se preocupar com as pessoas além de nós mesmos. Gente, nós estamos vivendo num tempo em que o egoísmo tem tomado conta da humanidade. Cada um só se preocupa com o seu umbigo. Estou exagerando? E por causa disso, a gente vê muitas das vezes as pessoas se destruindo, ou até mesmo se autodestruindo. Porque quando eu sou egoísta e eu só olho para o meu problema acaba sendo um problema do outro também, porque nós vivemos em comunidade. Ninguém vive isolado. Então, quando eu não me preocupo com o outro, eu também não estou me preocupando comigo mesmo. Porque numa cidade, numa sociedade, numa família, quando um sofre, todos sofrem. Então, Neemias era copeiro, então ele estava muito bem. A situação dele era privilegiadíssima. O homem, para chegar a ser copeiro, na verdade ele não era qualquer um. Ele tinha que ter um grande aval do rei. Então geralmente era um homem que vivia com muita regalia, era um homem que tinha uma excelente oportunidade de convívio, tinha um estado social muito bom. Então a posição dele era muito boa. Mas Neemias, irmãos, também se preocupou com os seus compatriotas. Então ele se preocupou também com o seu país, com a sua cidade. Ele se preocupou com a sua origem, a nação de onde ele veio. Nós lemos aqui no texto que ele perguntou para Anani como estava o local onde era a sua pátria. Mesmo estando bem lá na Pérsia, mesmo estando bem lá em Suzã, que era chamada Fortaleza, ele tinha uma preocupação com o todo. Nós no Brasil, irmãos, muitas das vezes, e esse é o mal do brasileiro, muitas vezes o nosso país não melhora, porque, eu estou falando todo mundo, mas muita gente só preocupa consigo, não se preocupa com o próximo.
Haja vista a época das eleições. As mesmas pessoas que nos fazem grandes promessas, como se estivesse preocupado com a gente, passadas as eleições, a maioria deles se tornam inacessíveis. Você, quando é época de eleição, ele vem na periferia, ele entra na comunidade, ele abraça, fica até com cheiro de pobre. Passou a eleição, eles esquecem da gente. Então, só que assim, a gente reclama dos nossos políticos, mas toda nação tem um político que merece. Essa época é uma época de muita gente estar trocando voto por uma cesta básica. Às vezes sabe que o cara não presta, mas porque o cara promete qualquer coisa, a pessoa vai lá ou porque dá qualquer coisa. E isso até no meio das igrejas. A gente conhece pessoas que não têm um pingo de consideração no tocante a isso. Se para conseguir aí uns 2, 3 mil reais, ele tiver que vender a mãe, ele vende. Isso demonstra egoísmo. Então, em termos gerais, irmãos, Neemias tinha uma preocupação com a sua nação. Para pensar, nós temos duas cidadanias, uma é eterna, mas nós vamos viver muitos anos nessa nação. E tudo que a gente faz afeta para o bem ou para o mal aqueles que estão ao nosso redor. Começando dentro da nossa casa. De onde que vem os grandes conflitos nos lares e nas famílias? É do egoísmo. Ah não, mas é a minha vida. Não, mas eu já tenho idade para tomar as minhas decisões. Você não tem nada a ver com isso. Não, toda decisão que é tomada em comunidade, seja na família, seja na igreja, ou seja na sociedade como um todo, reflete na vida dos outros, para o bem ou para o mal. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu tenho uma decisão crucial para tomar na vida, é me preocupar com as pessoas além de mim mesmo. Mas em segundo lugar, quando nós estamos em momentos cruciais da nossa vida, nós precisamos tomar decisões relevantes, que terão consequências importantes. Nós precisamos, sabe o que? Buscar a Deus. Do versículo 4 até o versículo de número 11, você vai encontrar Neemias, sabe fazendo o que? Orando, buscando a Deus. Olha as expressões que aparecem no texto. O primeiro fala que ele se assentou, ou seja, ele parou o que estava fazendo para refletir. É isso que significa o assentar dele. Segundo, ele lamentou, ele disse assim: eu lamentei, ou seja, ele reconheceu e aceitou a realidade. Sabe por que muitas vezes a vida da gente não muda, irmãos? Porque a gente não aceita a nossa própria realidade. A gente acha que a gente está numa realidade melhor e na verdade a gente não está. A gente precisa traçar com frieza o quadro que nós estamos vivendo. Porque é aquele ditado, né? Hoje a ficha não cai mais, né? Hoje não tem mais nem orelhão para cair ficha. Mas na minha época ele dizia assim: caiu a ficha, né? Quando cai a ficha para a pessoa, é um ditado que significa a gente caiu na real. Por que a vida do filho pródigo mudou na parábola de Jesus lá no capítulo 15 de Lucas? Ele estava na regalia da casa do pai. Ele foi parar onde? Lá no meio dos porcos, porque desperdiçou toda a sua herança. Desejava comer a ração que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. A Bíblia usa a seguinte expressão, saiu da boca de Jesus: ele caiu em si, ou seja, ele entendeu a sua realidade. As pessoas geralmente que conseguem sair do vício das drogas são aquelas que caem na realidade. São aqueles que dizem assim: espera aí, eu estou num poço que não tem fundo, eu estou num beco sem saída e eu preciso de ajuda. Quando essas pessoas reconhecem isso, que eles recorrem à ajuda e valorizam a ajuda que está sendo dada, ela consegue se libertar das drogas na sua grande maioria. Aquele que acha: não, mas eu vou conseguir sair sozinho, eu vou conseguir me libertar sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de pessoas, dificilmente. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, ele assentou, ou seja, ele parou o que estava fazendo para refletir. Segundo, ele lamentou, ele reconheceu e aceitou que a realidade lá era caótica. Terceiro, a Bíblia diz que ele jejuou e orou. Ele buscou resposta e direção em Deus. E ele começou isso, sabe aonde? A Bíblia usa aqui a expressão, lá no versículo 1, no mês Quisleu. Quisleu, no calendário judaico, é dezembro. Sabe quando foi que ele foi conversar com o rei? No mês de março. Então ele passou dezembro, janeiro,
fevereiro e março, orando, jejuando, refletindo e lamentando. Ou seja, ele deixou a situação amadurecer o coração dele diante de Deus. Então o que nós precisamos fazer? No momento crucial da vida, primeiro, se preocupar com os outros antes de tomar atitude. Segundo, pensar que essas decisões relevantes são muito importantes e que nós precisamos buscar a direção de quem? De Deus. Então foi o que Neemias fez, e ele começou a orar. Terceiro, esteja atento às oportunidades que Deus vai te dar como resposta à sua busca. Ou seja, tenha expectativas boas, porque eu já vi um monte de gente orar e a pessoa não tem expectativa da resposta de Deus. Se você não tem expectativa na resposta de Deus, sabe o que acontece? Deus fala e você não ouve. A oportunidade aparece e a gente não abraça. Por quê? Porque nós oramos mais como um lamento, nós oramos mais como reclamação, nós oramos mais como desabafo, mas nós não oramos pensando que o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, é um Pai. A Bíblia fala que Ele é bom e que Deus é bom o tempo todo e que Ele se compraz em ajudar, em abençoar, em cuidar dos seus filhos. Amém, irmãos? Então para pensar, quando ele começou a orar, ele começou a buscar Deus. Ele assentou, ele lamentou, ele jejuou e orou, e ele buscou resposta de Deus. E aí o que ele fez? Ele ficou aguardando uma oportunidade. Sabe qual a palavra de Deus que ele entrega no meu coração para eu passar para a igreja hoje, para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais? Querido, você está orando acerca de algo e Deus vai te dar a resposta. Só que tem um porém: você precisa estar atento, você precisa ficar de ouvidos abertos. Olha o que diz Neemias no capítulo 2, no versículo 1, 2 e 3. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º, eu disse que ele orou lá em Quisleu, dezembro. Agora ele está em Nisan, março. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém eu nunca estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então eu temi sobremaneira. Porque, irmãos, para servir diante dos reis daquela época, você tinha que chegar sempre sorrindo. O rei não gostava de pessoas negativas do seu lado. Outra coisa, aquela tristeza poderia demonstrar uma preocupação. Essa preocupação poderia ser que essa pessoa tinha traído o rei e tinha envenenado o seu alimento. Se ele não respondesse direito ali, né, não está no texto aqui, mas se você pesquisar você vai descobrir isso. O rei poderia desconfiar que aquele ser, pensa, uma pessoa quando está fazendo a coisa errada, a gente que é pai, não é assim? Você entrou dentro de um cômodo, o filho está aprontando alguma coisa, ele vem de lá assim, você bateu ali no rosto dele, criança, adolescente, ele está todo desconcertado. É outra fisionomia, é outro rosto. Então quando o rei olhou para Neemias, você pensa que essa pergunta aqui foi uma pergunta positiva? Não. O rei falou: peraí, esse copeiro está meio esquisito hoje. Que tristeza é essa que está no seu olhar? Que preocupação é essa no seu olhar? Aí o rei já começa a pensar besteira. Será que esse cara não envenenou minha comida? E está com medo de eu descobrir? Ou de alguém descobrir ele ser morto? Ou seja, isso acontecia direto. Então, olha o que Neemias fez. Então temi sobremaneira. Ele sabia que se a resposta fosse errada, ele acabou. Versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolados e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Então, irmãos, o que ele fez aqui? Ele pensou bem antes dele dar respostas. Mas tem um porém: ele já estava 3 meses o quê? Orando e jejuando. Então, irmãos, vai tomar uma decisão importante na vida? Jejum, oração, joelho no chão, busca Deus, medita na palavra. Se a palavra de Deus já diz que não pode, irmão, não adianta nem conversar com Deus. A Bíblia já proibiu, não é verdade? Nós demos uma aula aqui uns dias atrás sobre julgo desigual. Você precisa orar sobre um julgo desigual? Não. A Bíblia já está dizendo que está errado. Você vai pegar alguma coisa do outro, precisa orar sobre isso? Não, a Bíblia diz que é do outro, é do outro.
Ou seja, sempre que você quebrar um princípio bíblico consciente, é desobediência, é rebeldia. Mas coisas que a gente não sabe da nossa vida, do futuro, que a gente não sabe se é certo, se é errado, joelho no chão. Vamos falar com Deus. Se ainda falando com Deus a gente pode errar, imagina se a gente não falar com Ele. Quarto lugar, vai tomar decisões em momentos cruciais da vida. Quarto lugar, reconheça que Deus colocou pessoas em sua vida para te abençoar. É sempre assim. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele usa outro alguém. Deus pode até usar os anjos. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 1 que eles são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Só que na maioria das vezes, o anjo é uma pessoa. A palavra anjo significa mensageiro. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, tanto na Bíblia como na história, como na nossa vida, para Deus nos abençoar, para Deus abençoar uma pessoa, Ele vai usar outra pessoa. Então, nesse caso, reconheça que Deus colocou pessoas em sua vida para te abençoar. Honre-as de duas maneiras: com palavras e com atitudes. Olha os versículos 4, 5 e 6 do capítulo 2, que diz assim, ó: E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse: Ó rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, olha o jeito que ele falou, olha que cuidado, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Versículo número 6: Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Queridos, presta atenção aqui. Observe que a resposta, o que ele disse? Se é do agrado do rei, se o teu servo for aceito. Quem são essas pessoas, irmãos, que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar e que a gente deve honrá-los? Primeiro são os nossos pais. Segundo, são parentes. Tem muita gente que nunca foi cuidado por um pai e pela mãe, mas tem um tio, tem uma tia, tem um primo, tem um irmão mais velho, tem um padrasto que faz um papel divino na vida dessa pessoa. O que eu tenho que fazer? Primeiro, reconhecer que Deus colocou essa pessoa para me abençoar. Segundo, honrar. E como é que eu honro, pastor Davi? Paulo disse lá em Romanos: a quem honra, honra. Eu honro com palavras, como esse homem fez aqui, e eu honro também com atitudes, né? Então, são pessoas mais velhas. Tem gente, irmãos, na minha vida, que nunca foi parente meu de sangue, mas que me ama tremendamente, e toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu procuro essas pessoas para conversar. Tem um pastor amigo meu de muitos anos atrás, eu conheci ele em 98, fui congregar com ele em 2000, já não congregamos juntos há 17 anos, mas sempre que eu tenho alguma dificuldade, pastor Elvis Xisto, eu entro na casa dele e converso com ele. Só conversar com ele, missionário Isaías, às vezes ele nem me dá nenhum conselho, mas só desabafar com ele já me transmite uma paz, e ele ora por mim, e quando ele ora por mim, eu sempre sinto que eu estou sendo abençoado por Deus. Então, é uma pessoa mais velha que eu, são professores lá na escola, ou em algum curso que você fez, ou até professores na vida, porque professor não é só aquele que tem uma cátedra, professor é aquele que ensina, verdadeiros mestres que nos mostram caminhos, nos dão opções na vida que nós não conseguimos enxergar. Patrões, tem muita gente que, não, eu sou cristão agora, eu só amo as coisas de Deus. Amigo, quantos patrões no Brasil e no mundo que Deus tem usado para a gente trazer o pão de cada dia para a nossa casa? Ah, mas meu patrão é um ladrão. Opa, cuidado, você tem prova? Você viu? Se a gente não viu e a gente não tem prova, irmão, a gente não pode acusar ninguém. A Bíblia fala para tomar cuidado com o juízo temerário, capítulo 7, versículo 1 de Mateus. Pelo contrário, a Bíblia diz para nós servirmos os nossos patrões como se nós estivéssemos servindo ao próprio Deus. Ou seja, quem honra, honra. Tem muita gente que não consegue progredir na vida porque não aprende a honrar nem pai, nem mãe, nem professor, nem pastor, nem patrão, nem chefe, nem líder.
nem presidente, nem governador, nem prefeito, irmãos, são autoridades constituídas por Deus. Que a gente reconheça isso. É o caminho muitas das vezes para a gente ser abençoado, né? Então, olhando para isso, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos que muitos exemplos disso, pessoas que foram tremendamente abençoados. Você vê o exemplo de José. José honrou o pai, honrou Potifar, honrou o carcereiro, honrou o faraó. E o resultado? Caiu no colo dele o governo do Egito. Se ele não fosse um homem que honrasse as autoridades, será que ele tinha recebido o que recebeu? Então, Josué foi chamado de servo de Moisés até o capítulo 24 do próprio livro de Josué. Moisés morreu no capítulo 1, mas Deus continuou chamando ele de servo de Moisés. No capítulo 24 de Josué, Deus começou a chamar Josué de meu servo. Deus promoveu ele. Mas por que promoveu? Porque a vida inteira dele, ele honrou aquele que Deus colocou como líder na sua vida. Então, vamos para o quinto tópico aqui para nós encerrarmos. Quinto, vai tomar uma decisão crucial na vida? Entenda que nos momentos cruciais, Deus colocará parceiros para te ajudar. Ou seja, não se isole, peça ajuda, construa parcerias. Nós não nos bastamos, irmãos. Tudo que nós somos é porque alguém nos ajudou a ser. Tudo. Eu fico vendo nosso pessoal aqui louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor com os instrumentos. Quando a gente começou há 2 anos atrás, ninguém sabia praticamente nada. Pouquinho, quase nada. Aí nós trouxemos aqui 2 mestres para nos ensinar. Primeiro, o professor Rafael Benevides e, mais recentemente, o professor Leandro Gouveia. Irmãos, hoje eu olho o missionário Isaías tocando, a Franciele, o David, a Daísa, o Alex, o Rafael. A vida é assim. O que acontece? Deus prepara parceiros para nos ajudar. Quando você entrar no ambiente, comece a fazer amizades. Tem gente que entra no ambiente e começa a fazer inimizade. Não, tenta fazer amizade, porque são essas amizades que vão te socorrer na hora da sua dificuldade. Tem um ditado popular que diz assim: quem tem amigo não passa necessidade. Lembra da viúva da botija? Que o profeta profetizou para ela: pega a tua botija de azeite aí, pega vasos emprestados, se não poucos, e enche eles. Vai colocando o azeite, aí entra você para casa com seus filhos, você que estão querendo levar os seus filhos por causa da sua dívida, mas Deus está te dando a solução agora. Sabe o que ela fez? Ela foi atrás de parceiros, bateu na casa dos vizinhos e encheu a casa de vasos. Se ela fosse uma mulher briguenta, ranheta, você acha que ela tinha conseguido pelo menos uma latinha emprestada? Um copinho emprestado? Não tinha. Mas ela, como uma mulher que tinha amigos, encheram a casa dela de vaso. Talvez o amigo nem entende o seu propósito. Como acho que muita gente não entendeu. Você tem uma botija de azeite, para que você quer esse monte de vaso? Mas você é minha amiga, eu vou te ajudar. Querido, isso é a vida. Parcerias. A Bíblia diz aqui em Neemias capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Olha o que diz, Neemias capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha ele reconhecendo sempre Deus nos bastidores agindo. Mas aqui tinha os parceiros também. E versículo 9: então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que é isso aqui, irmãos? É parceria. Então assim, nunca diga: eu só preciso de Deus. Eu já ouvi gente dizer muito isso: não, eu não dependo de ninguém, eu dependo só de Deus. Meu irmão, que conversa feia. A gente até para nascer, a gente já nasce dependendo. Primeiro que você veio no ventre de alguém. Segundo que tem que ter no mínimo uma parteira ou um parteiro para tirar você para fora. É assim ou não é? Hoje tem toda uma estrutura, uma junta médica. Para morrer, tem que ter pelo menos 6 para carregar o caixão. É ou não é? Tem que ter alguém para vestir, porque do hospital geralmente você sai pelado, com um paninho cobrindo as vergonhas.
Então, irmãos, a vida é assim. A vida é dependência o tempo todo. Então, quanto mais parcerias a gente tiver, menor será a nossa carga. Agora, quanto menos parceiro eu tiver, quanto mais inimizade eu fizer, mais a minha vida será pesada. Então, nos momentos cruciais na vida, entenda que nesses momentos Deus colocará parceiros para te ajudar. Portanto, não se isole. A palavra hoje no mercado é network, né? Rede de relacionamentos. Crie uma rede de relacionamentos, né? Então, ou seja, tem amigos, não só amigos virtuais, mas amigos reais, que na hora da sua dificuldade você poderá contar com eles. Então, nunca ache que a bênção de Deus é fato isolado. Ela só vem por intermédio de pessoas. O grande Daniel, irmãos, o grande Daniel, eu digo grande porque a Bíblia chama ele de grande. A Bíblia coloca ele entre os 3 homens mais piedosos da história. Quem coloca é Deus. Diz que Jó, Noé e Daniel foram os 3 homens mais piedosos da história. Está lá na Bíblia, no livro de Jeremias. Ele tinha 3 amigos: Ananias, Misael e Azarias. No dia da maior crise na vida dele, sabe o que ele fez? Chamou os 3 para orar. Elias tinha Eliseu. Noé tinha pelo menos os 3 filhos e as 3 noras. Porque quando ele entrou para dentro da arca, entrou ele, entrou os 3 filhos e as 3 noras. Que exemplo, né, irmãos? E a esposa. Mas eu digo assim, mais longe, ele conseguiu trazer para dentro da arca as 3 noras. Eu acho que tem muito sogro aí que, se depender da nora, vai faltar até mão para pegar no caixão para carregar, né? Mas o que a gente precisa, irmão, criar essas parcerias, essas amizades ao longo da vida, né? Aquela música do Roberto diz muito disso, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? 1 milhão de amigos eu acho que é só no Instagram, no Instagram não, no YouTube, porque até nas redes sociais tem um limite. Mas, querido, que você imponha isso para você. Eu preciso de pessoas, eu preciso me relacionar, eu preciso me abrir, porque nisso a gente cresce, a gente desenvolve, a gente aperfeiçoa a nossa vida. Então, nós precisamos, irmãos, muito de ajuda. O próprio Neemias, quando ele chegou lá em Jerusalém, ele fez parceria com Zorobabel, Esdras e Josué. Neemias e Zorobabel cuidavam da parte civil, Esdras e Josué da parte religiosa. E ainda teve 2 profetas que ajudaram muito eles, Ageu e Zacarias. Então, irmãos, aqui temos pelo menos 6 grandes personagens do pós-cativeiro. É uma equipe com um propósito: reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, irmãos, eu quero deixar como conclusão aqui o versículo 8 do capítulo 2 de Neemias, que diz assim, o grande segredo de tomar decisões nos momentos difíceis e cruciais da vida está aqui, é a boa mão de Deus sobre nós. Ou seja, atribua tudo a Ele. Olha o que ele diz lá, vou ler mais uma vez. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Irmãos, Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para abençoar ou salvar. Seu ouvido não está gravado para não nos ouvir. Então a mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre a nossa vida. Mas a gente precisa reconhecer isso. Reconhecer que tudo que a gente faz afeta diretamente e indiretamente a vida das pessoas. Que cada decisão nossa ou traz as pessoas para cima, ou leva as pessoas para baixo. Ou fortalece, ou enfraquece. Ou salva, ou destrói. Então, irmãos, entenda, nós temos momentos cruciais na vida, e nesses momentos cruciais, a minha oração é que Deus nos dê graça e sabedoria e graça, sabedoria para tomar a decisão, e graça para suportar os reveses, porque Paulo também disse assim, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, ele disse assim, uma grande porta se me abriu, mas há adversários. Muitas das vezes nós desistimos das portas que Deus abre, não é porque a porta não era boa, é porque os adversários são muitos e grandes.
Então, se você, eu falei isso com um pastor amigo meu hoje, eu dando alguns conselhos para ele, eu disse: meu amigo, se você não perseverar, você nunca vai conseguir construir nada na vida. Tudo na vida é na base da perseverança. Deus abre porta, às vezes Deus não abre nem porta, Deus abre portais, e a gente entra por eles. Só que o que acontece? Por que a gente desiste? Porque os adversários aparecem. Então, existem adversários externos e adversários internos. Os externos é o inimigo, são as pessoas que às vezes não gostam da gente, porque tem gente que te ama de graça, agora tem gente que te odeia e te inveja de graça também. Agora, os piores inimigos não são os externos, são os internos, são aqueles que estão dentro de nós. É o desânimo, é a preguiça, é muitas das vezes a tristeza, a amargura, o rancor. Tudo isso são inimigos internos, mas todos eles, irmãos, pode ser vencido pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Te convido a estar em pé. Nós vamos orar a Deus e vamos pedir para Deus: Senhor, outros momentos cruciais virão. O que passou, passou. Não dá para voltar e começar de novo, mas dá para seguir em frente e ter um final melhor do que lá atrás. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus. Domingo, 18 horas, estamos aqui orando a Deus, e às 18h30 estamos começando o nosso culto de Santa Ceia, o antepenúltimo do ano de 2020, se Jesus não vier. Amém? Falta apenas 3 Santa Ceia para nós encerrarmos mais um ano, e estamos cada dia mais próximos de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que sempre nos instrui, que sempre nos orienta, meu Deus. Senhor, Neemias esteve diante de um momento crucial, ó Pai, e ele buscou a Ti, e o Senhor dirigiu os seus passos, ó Deus, e as escolhas e as decisões que ele tomou, Senhor, foram as melhores para a sua vida, para a nação de Israel, para os seus compatriotas e conterrâneos, ó Deus. E ele entrou para a história, meu Deus, como reedificador dos muros de Jerusalém, da cidade, junto com Zorobabel, junto com Ageu, com Zacarias, junto com Josué, o sacerdote, junto com Esdras, Senhor querido, o grande escriba e sacerdote. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, não nos deixa tomarmos decisões erradas, fazermos escolhas, meu Deus querido, precipitadas, mediante aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Abençoa a tua igreja, Pai, os teus servos que estão aqui nesta noite, que suas escolhas e decisões sejam pautadas pelo teu Espírito, pela perseverança, pela busca do Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus, e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito e dirigidos pela tua palavra, Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, que nesta noite possam tomar a melhor decisão de suas vidas, que é entregar o seu coração para serem salvos, libertos e transformados pelo poder do teu Evangelho. Deus, aquele que se afastou da casa do Pai, é tempo dele tomar a atitude do filho pródigo, cair em si, se levantar e retornar para os teus braços, ó Deus. E aquele que já está na tua presença, fortalece pelo teu Espírito, dirige com sabedoria as escolhas e decisões, e que a tua bênção, Pai, esteja sobre cada um de nós, que nós não nos isolemos, meu Deus, antes que a cada dia busquemos novas parcerias, novos amigos, pessoas de caráter íntegro e justo, que vão nos fortalecer, e que nós nos fortaleceremos também, Senhor, que nós possamos honrar aqueles que têm abençoado a nossa vida, sejam pais, sejam patrões, sejam pastores, sejam chefes e líderes e supervisores no nosso ambiente de trabalho, sejam os nossos governantes, ó Pai. Eu oro por todas as pessoas que ao longo das nossas vidas têm nos abençoado, e eu os abençoo em nome de Jesus. Sejam parentes de sangue, sejam amigos, sejam colegas, sejam líderes, ó Pai, espirituais ou profissionais, eu os abençoo em nome de Jesus, ó Pai, por tudo que fizeram por mim e por tudo que
fazem pelas pessoas. Em nome de Jesus nós oramos pela autoridade do nosso país máxima, que é o nosso presidente, os governadores que são líderes do estado e os prefeitos que são os líderes municipais. Deus, abençoa essas eleições, ó Pai. Pedimos que o Senhor dirija nós, para nós escolhermos as melhores pessoas, ó Pai, para nos representar. Mas dirige também, Senhor, os candidatos, para que tenham idoneidade e honestidade, Senhor. Deus, transforma o Brasil por todas as vias possíveis e necessárias, ó Deus. Oramos por eles, como manda a Tua palavra, levantarmos as nossas mãos sem ira e sem contenda, e orarmos, intercedermos pelas autoridades constituídas, ó Pai. É isso que eu te peço, e é isso que eu profetizo para esta nação, Senhor. Existem países muito melhores para se viver do que o Brasil, então é possível nós melhorarmos, sim, Senhor. Existem países muito piores que o Brasil, então é possível nós piorarmos também. Nos ajuda como igreja, Pai, a cumprirmos o nosso papel intercessório, profético, meu Deus querido, e evangelístico sobre a vida desta nação. É o que nós te pedimos, ó Pai, por bondade e por misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor.